Mas a partir de 2007, 2008, começa a existir um retrato, que é uma imagem que ela é criada pela mídia em relação ao usuário de crack. Então, existem vários adjetivos que eles se consolidam nos anos subsequentes, um deles é de zumbi. Né? Então, existem artigos que dizem assim, olha, a Cracolândia é um local tomado por zumbis que não têm força de vontade, não têm vontade nenhuma, eles vivem em função do uso de drogas, eles ficam andando de um lado para o outro. Né? Então, o que é vivo nessa imagem é a droga, e ela tem protagonismo sobre o sujeito. Então, a pessoa ela é passiva em relação ao uso de substância, né? E existe essa visão determinística. Né? A pessoa ela usa uma determinada droga, a partir do momento que ela faz uso dessa substância, ela está condenada a funcionar de uma determinada forma. E faz parte, esse discurso, né, o proibicionista, ele faz parte de uma lógica médico-psiquiátrica e que ele pressiona, né, ele tem um papel de incidência, né, de pressionar a existência de políticas muito específicas para usuários de drogas. Se a gente for ver, por exemplo, numa comunidade terapêutica, a gente consegue ver muito claramente como essa lógica opera. Então, imagina, uma pessoa ela chega numa comunidade terapêutica de uma forma involuntária e ela está lá sem, mesmo que ela não queira, porque dentro da perspectiva de abordagem nesse tipo de serviço, o problema ele já superou quem essa pessoa é. Então, não interessa quem ela é, não interessa o que ela gosta de fazer, não interessa os hábitos e tal. Essa pessoa ela tem que ficar lá 6 meses, é o programa. O programa ele não é voltado para o João, que é o usuário de crack, ele é voltado para o usuário de crack, para o dependente, para o viciado. Tá? Viciado é uma palavra que ela carrega essa ideia de defeito moral de uma forma muito profunda. Então, é alguma coisa que, quando a gente fala que um usuário de drogas ele é um viciado em drogas, a gente não está fazendo um diagnóstico médico, a gente não está fazendo um diagnóstico em saúde mental, a gente não está fazendo um diagnóstico de risco, um diagnóstico de enfermagem, a gente está fazendo um diagnóstico moral. Quando a gente fala que uma pessoa é viciada em drogas, a gente está falando assim, olha, essa pessoa ela tem um problema moral, né? E esse problema moral, ele se retrata num hábito que essa pessoa tem de deixar com que uma substância que ela use deixe ela mais fraca do que ela é e torne ela escrava dessa substância. A partir desse momento, essa pessoa não tem nenhum tipo de poder de escolher, poder de decidir, e cabe ao Estado e ao poder médico interferir na vida dela e salvá-la dela mesma. Então, o proibicionismo, ele diz, então, que a droga ela tem protagonismo, ela impõe ao sujeito o efeito, ela impõe ao sujeito um cotidiano, né? Ele homogeneiza as respostas e o prognóstico, então, não interessa como o que essa pessoa faz, qual a experiência dela, qual a vida que ela teve, qual a rede que ela tem, o quanto que ela gosta dos relacionamentos que ela tem, o quanto que ela gosta dos hábitos que ela tem, o quanto que ela tem prazer no cotidiano dela. Isso não faz diferença, né? A partir do momento a droga ela iguala os sujeitos diferentes dentro de uma mesma condição. Ele torna duas pessoas diferentes iguais se elas usam uma mesma substância. E ela não iguala as pessoas só naquele momento do ponto de vista moral e do ponto de vista médico. Ele iguala as pessoas em relação ao prognóstico, né? Ele define o que vai acontecer à pessoa. Eu tenho uma formação em antropologia e eu tinha o meu orientador, ele era ótimo, né? O José Luiz dos Santos. Ele tinha uma formação na antropologia inglesa e ele sempre me falava uma frase que eu acho ótima, que é uma frase da antropologia inglesa, que ele dizia que assim, olha, você toma cuidado que as profecias todas elas sempre se cumprem. Ou seja,
quando existe uma imposição da cultura, das práticas sociais em relação ao futuro de um determinado sujeito, isso se cumpre. Então, se você vive uma sociedade que ela diz que o usuário de cocaína, né, ele vai para uma situação de rua, ele vai perder as relações dele, e existe uma determinação em relação ao futuro desse sujeito, que a sociedade como um todo, as instituições como um todo, elas acabam por levá-lo naquela direção. E quando o proibicionismo ele distingue drogas, ele sujeita as pessoas ao efeito de uma determinada substância, ele determina o futuro das pessoas a partir de uso de uma determinada substância, fica muito importante o Estado ele definir a diferença do que é lícito e do que é ilícito.